Soberana dos Delegados, a Convenção Nacional do Partido Anamola resolve. É eleito o líder do partido Aliança Nacional para Moçambique Livre e Autônomo, Anamola, o membro Venâncio Antônio Bila Mondlane, conforme os resultados de votação, com 357 votos, correspondendo a 99,4% a favor. Nenhum voto contra, corresponde a 0%. 2 votos em branco, corresponde a 0,6%, e 52 abstenções, correspondendo a 12,1%. No total de 411 delegados da primeira convenção com direito a voto. 2. Homologação dos resultados. São homologados os resultados da eleição do líder do partido Anamola, realizada no âmbito da primeira convenção. Proclamação. É oficialmente, considera-se investido de legitimidade política conferida pela Convenção Nacional, assumindo a responsabilidade de dirigir o partido Anamola e de executar as deliberações dos seus órgãos. Nos termos do artigo 16, no calendário eleitoral, o líder nacional eleito toma posse imediatamente após a sua eleição. O mandato, o artigo 6, o mandato do líder nacional inicia-se na data da sua tomada de posse e será exercido nos termos dos estatutos do partido Anamola. Entrada em vigor. A presente resolução entra imediatamente em vigor após a sua aprovação pela Convenção Nacional, na sessão da primeira convenção do partido Anamola, realizada em Nampula no dia 22. De seguida, como havia pedido, que temos algumas pessoas que vão viajar hoje, já tem voo marcado daqui a pouco tempo. Queríamos ler todos os instrumentos, aprovamos de uma vez e segue-se os passos subsequentes. Resolução sobre a aprovação e ratificação da deliberação que homologa os resultados eleitorais, proclamação e investidura dos membros da Comissão Executiva Nacional do Partido. A Convenção Nacional do Partido Aliança Nacional para Moçambique Livre e Autônomo Anamola, reunida na sessão plenária da cidade de Nampula, no dia 22 do mês de junho de 2026. Ao abrigo do artigo 10, 11, 12, 20 e 22 dos Estatutos do Partido Anamola, que consagra os princípios da democracia interna, participação dos membros, transparência, integridade institucional e competências da Convenção Nacional, tendo a presente deliberação, que o número ainda será atribuído, relativa à homologação dos resultados eleitorais, proclamação de investidura dos membros da Comissão Executiva Nacional, reconhecendo que o processo eleitoral foi conduzido em conformidade com os estatutos, regulamento e demais instrumentos normativos aplicáveis, reconhecendo igualmente que os resultados proclamados traduzem a vontade livre, soberana dos delegados acreditados à primeira Convenção Nacional, atendendo que a Constituição, os estatutos legitimam a Comissão Executiva Nacional e representam um passo essencial para o fortalecimento da capacidade política, organizativa e executiva do Partido Anamola. A Convenção Nacional, a primeira Convenção Nacional do Partido Anamola resolve. É aprovada a deliberação que
será nomeada, relativa à homologação dos resultados eleitorais proclamados e investidura dos membros da Comissão Executiva Nacional. Ratificação. São ratificados todos os atos praticados pela Comissão ad hoc independente no âmbito do processo eleitoral que culminou com a eleição dos membros da Comissão Executiva Nacional por se mostrar conforme com os estatutos, regulamentos e demais normas aplicáveis. A Convenção Nacional reconhece a Comissão Executiva, ora constituída como órgão executivo nacional do partido, investido de responsabilidade de assegurar a implementação das deliberações da Convenção Nacional, o Conselho Nacional e das orientações políticas do líder nacional nos termos dos estatutos. A execução, artigo 4, compete aos órgãos competentes do partido assegurar o cumprimento integral da deliberação aprovada e adotar as medidas necessárias à plena instalação do funcionamento da Comissão Executiva. De todos os atos praticados pelos membros, ao artigo 6, a Convenção Nacional exorta aos membros da Comissão Executiva Nacional a exercerem as suas funções com espírito de missão, responsabilidade, integridade, disciplina partidária e o compromisso permanente com os objetivos políticos, organizativos e programáticos do ANAMOLA. O artigo 7, entrada em vigor, a presente resolução entra imediatamente em vigor após a sua aprovação pela Convenção Nacional na sessão plenária da primeira convenção do ANAMOLA, realizada na cidade de Nampula, aos 22 dias do mês de junho de 2026. Publique-se. Resolução que aprova e ratifica deliberação que homologa os resultados eleitorais, proclamação e investidura dos membros da comissão. Essa é a Comissão Executiva. Desculpe, estou cheio de papéis. Sobre a homologação dos resultados eleitorais, proclamação e investidura dos líderes do Conselho Nacional do Partido ANAMOLA. A Convenção Nacional do Partido, Aliança Nacional para Moçambique Autônomo, livre e autônomo, ANAMOLA, reunida na sessão plenária da cidade de Nampula, aos 22 dias do mês de junho de 2026, ao abrigo dos artigos 10, 11, 12, 20, 21 e 22 dos Estatutos do Partido ANAMOLA, que consagram os princípios da democracia interna, participação dos membros, transparência e integridade institucional e define as competências da Convenção Nacional e do Conselho Nacional. Nos termos do artigo 1, 2 e 3, as demais disposições aplicáveis aos regulamentos da Convenção, eleição do líder do partido, Conselho Nacional, Comissão Executiva do Partido ANAMOLA, que reconhece os delegados acreditados, capacidade eleitoral ativa e passiva e estabelece o regime da eleição dos órgãos nacionais. Nos termos dos artigos 5, 6, 7, 15 e 16, o calendário eleitoral da Convenção Nacional que regula a apresentação de candidatura, a sua verificação, a publicidade das listas admitidas, a realização da votação, o apuramento dos resultados, os mecanismos de recurso e a tomada de posse dos órgãos eleitos, tendo perante a deliberação 11, que constitui a Comissão ad hoc eleitoral independente, e lhe conferir competências para organizar, coordenar, supervisionar e dirigir o processo eleitoral da Convenção Nacional,
tendo igualmente presente a deliberação interpretativa 51, através do qual o Conselho Nacional de Jurisdição determinou a sessão, que a sessão eleitoral será dirigida pela da primeira convenção fosse conduzida pela Comissão Ad hoc Eleitoral Independente. Após a apreciação do relator final, a Comissão Ad hoc Independente relativo ao processo da eleição dos membros do Conselho Nacional, verificando que todas as fases do processo eleitoral decorreram em conformidade com os estatutos, regulamentos e demais normas aplicáveis, garantindo-lhe a observância dos princípios de legalidade, transparência, imparcialidade, integridade eleitoral e participação democrática, reconhecendo que os resultados proclamados inspiram fielmente a vontade livre e soberana dos delegados acreditados à primeira Convenção Nacional, a Convenção Nacional do Partido Anamola resolve. São homologados os resultados definitivos da eleição dos membros do Conselho Nacional do Partido Anamola, realizada no âmbito da primeira Convenção Nacional. A proclamação dos eleitos. São proclamados membros eleitos, membros do Conselho Nacional do Partido, os cidadãos constantes da lista definitiva dos eleitos, validada e publicada pela Comissão Ad hoc, Eleitoral Independente, a qual constitui parte integrante da presente resolução. Os membros proclamados ficam investidos nas funções do Conselho, conselheiros nacionais com todos os direitos, deveres, competências e responsabilidades previstos nos estatutos e demais normas do partido. Início do mandato. O mandato dos membros do Conselho Nacional inicia-se com a respectiva tomada de posse nos termos do calendário eleitoral da Convenção Nacional. Com a tomada de posse dos seus membros, o Conselho Nacional considera-se regularmente constituído e habilitado a exercer as competências que lhes são atribuídas pelos estatutos. O artigo 6, compromisso institucional, a Convenção exorta os membros eleitos do Conselho Nacional a exercerem o seu mandato com espírito de missão, lealidade partidária, responsabilidade institucional, ética, política e compromisso permanente com os valores e objetivos do Partido Anamola. Entrada em vigor. A presente deliberação entra em vigor após a sua aprovação pela Convenção Nacional. Aprovada em sessão plenária da primeira Convenção Nacional do Partido Anamola, realizada na cidade de Nampula, aos 22 de mês de junho de 2026. Excelência, acabo de apresentar as 3 resoluções que aprovam, que homologam os atos eleitorais e submeto, na qualidade de presidente da Comissão Eleitoral, ao mesmo tempo da mesa, à vossa apreciação. Como disse, por questões de gestão de tempo, decidimos apresentar os 3 instrumentos e termos a única aprovação, não obsta, porém, alguns reparos que forem necessários. Posto isto, submeto à vossa apreciação e decisão. Obrigado.
Caros delegados, eis a questão. Alguém tem a palavra ou pretende tecer ou solicitar um esclarecimento ou um comentário sobre os dois instrumentos? Obrigado. Há muita flexibilidade. Obrigado, Manito. Sendo assim, o objeto de votação é a decisão sobre a resolução que aprova ou que homologa os resultados da eleição do líder do partido, a resolução que homologa os resultados da eleição da comissão executiva, assim como a resolução que homologa os resultados da eleição do Conselho Nacional. Sendo assim, pergunto, quem vota contra? Não percebi? Peço para abrir o microfone. Temos telas de lá na província, talvez alguém queira dizer algo. Ok. Bem, desculpe, só foi uma conversa dos mais velhos. Sendo assim, sim, não vejo nenhuma mão na parte virtual da convenção, por isso solicito a vossa decisão. Quem vota contra aos 3 instrumentos aqui apresentados? Quem se abstém? Quem vota a favor? Ok. Muito obrigado. Após a votação verificado os números dos votantes que levantaram seus braços por voto aberto, deduzimos nós e concluímos nós que os 3 instrumentos são aprovados por unanimidade. Isso que fica registrado na ata da sessão da primeira convenção. Bem, parece que foi um ato eleitoral. Acabamos de confirmar um ato eleitoral, mas parece as palmas, parecem ainda dúvidas. Prontos? Não fui eu que fui eleito.
Eu não sou político, apenas... Bem, só quero clarificar ao excelentíssimo senhor presidente, líder do partido, antes da vossa chegada, nós... peço para imprimir os outros, para que eles também... ok, já percebi. Estamos com problema de logística. Ok. Consertamos por causa de gestão do tempo. Ainda temos matérias por discutir, que 2 membros, um casal do Conselho Nacional, poderão fazer a leitura do termo de posse em nome dos outros, e os outros apenas assinam. Então, solicito aos indicados a representar o Conselho Nacional para se fazer a mesa